Sabe, irmãos, 5 pontos. Eu acredito na igreja de Jesus Cristo. Eu acredito no corpo de Cristo. Eu acredito, meus irmãos. Você viu o testemunho aqui? A igreja orou. Irmãos, quando a igreja de Jesus Cristo se posiciona, algo poderoso acontece. Algo que nós não podemos aqui falar, não tem explicação. E a explicação é, a igreja está orando. Então eu quero ler com vocês e aqui pensar com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, verso 19. O porquê eu acredito na igreja? Por que eu acredito na igreja? Eu acredito na igreja, meus irmãos, porque em primeiro lugar, porque a igreja é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. E o apóstolo Paulo nos escreve em Efésios capítulo 2, o 19 e o verso 20 diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo. E membros do quê? Membros do quê? Verso 20, olha que lindo. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Amém? Povo santo e membro da família de Deus, você não é mais estranho. Você é adotado. Você é adotado por Deus, e essa adoção fez com que você fizesse parte da família dele. Essa adoção permite que você faça parte da família de Deus. E meus irmãos, o que é família? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele tem uma revelação muito profunda de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo. E um dos pontos que eu quero destacar aqui é que nós fazemos parte da família. E meu irmão, família, presta atenção, família é o ambiente para nós vivermos juntos. Família é o ambiente para nós vivermos próximos uns dos outros. E ele traz para nós o contexto de família. Que nós somos a família, aqueles que vivem próximos, aqueles que vivem juntos. O John Stott, no seu livro, A Igreja Autêntica, ele escreve o seguinte: o propósito divino não é de salvar indivíduos isolados. Não vai ter a frase aí, porque eu acrescentei essa semana. O propósito divino não é de salvar indivíduos isolados, e com isso perpetuar nossa solidão, mas sim edificar sua igreja, ou seja, convocar do mundo um povo. Lendo mais uma vez, o propósito divino não é de salvar indivíduos isolados, e isso perpetuar nossa solidão, mas sim edificar sua igreja. Sua igreja. Ou seja, convocar do mundo um povo. Amém? Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para a sua igreja. Romanos 8, 28, você pode abrir a sua Bíblia comigo. E o Romanos 8, 28, esse é um texto que muitos conhecem de cor e salteado. Mas eu quero ler com vocês aqui no detalhe. Eu quero ler com vocês aqui, analisar esse texto. Aí aqui diz, Romanos 8, 28, e nós vamos ler o 29 também. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem? Daquele ou daqueles? Daqueles.
Não está falando de um indivíduo. Está falando de um povo. Daqueles que o amam e são o quê? Chamados. Não é o seu chamado. É o chamado coletivo da igreja. Chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para um povo. Deus tem um propósito para a sua igreja. Verso 29. Pois Deus conheceu de antemão o quê? Os seus. E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. As coisas cooperam bem, não é para você. Mas o texto diz para aqueles, coletivo, comunidade, igreja, e não para o individual, porque a nossa tendência muitas vezes é pegar um texto como esse aqui e falar, é assim, ouve essa aqui, diabo, aqui não, é para o coletivo, é para a igreja. Sabe por quê, meu irmão? Porque não existe cristianismo isolado. Não existe, nós falamos sobre a igreja fast food na última mensagem, aonde na internet eu escolho aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu quero comer, aquilo que é melhor para mim, e eu não tenho um compromisso com uma família. Não existe cristianismo isolado. Não existe o cristianismo de que cada dia eu sou de uma igreja, não, eu tenho que pertencer a uma família. Todos aqui pertencem a uma família. Todos pertencemos a uma família. Não, porque hoje eu não quero pertencer mais à minha família. Eu quero pertencer à família, né, do Ed e da Mari amanhã. E depois da manhã eu vou para a casa do Edivaldo, depois para a casa do Edmilson, para a casa do Ronaldo da Márcia, depois para a casa do Valdo da Meire. E assim, não, eu tenho um compromisso com a família. E é assim conosco também. A igreja é a família de Deus. Não somos filhos isolados. Somos um entre muitos irmãos, que fomos adotados. E uma marca que nos distingue como filhos de um Deus amoroso. Sabe qual é essa marca? O nome dessa marca é amor. O que nos distingue é o amor. Porque a marca que está sobre a igreja é a marca do amor. Então o que nos distingue é o amor. João 13, 34 e 35, se puder colocar para mim, Rafael, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, olha o que diz. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se, como? Vamos ler todos juntos? Como? Como eu, vocês... Verso 35. Com isso, os milagres acompanham aqueles que creem, eu acredito nisso. Conversava com uma pessoa essa semana, e ele falava, não, porque tem que ter sinal, tem que ter sinal, tem que ter sinal. Porque se não tiver sinal, o povo não crê. O povo crê, se nós amarmos uns aos outros. Porque essa é a marca que distingue a igreja. Os sinais acompanham, mas o que nos distingue é o amor. O que nos distingue, a nossa marca, a marca registrada, é o amor. Amar uns aos outros. Devemos amar, a nossa marca é o amor. É isso que nos distingue. No mundo egoísta, no mundo em que as pessoas só pensam em si próprios, o que nos distingue é que nós amamos uns aos outros. Porque a marca de Deus é o amor. A marca da doação, que não negou o seu próprio filho, mas entregou ele. Um Deus que amou o mundo de tal maneira
Deus é amor. Irmãos, o que nos distingue é o amor. Portanto, entendendo isso, a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade que se vive isolada, mas é uma espiritualidade que se vive em conjunto. Por quê? Porque o amor se manifesta quando nós estamos juntos. O amor se manifesta quando estamos juntos. O verso 20 de Efésios, nós lemos, fala o seguinte: juntos, está aí, ó, juntos somos sua casa. A igreja, a casa de Deus, não é mais um lugar, mas a casa de Deus somos nós. Nós temos orado e procurado um outro prédio para nós mudarmos daqui. É tão difícil, viu, irmãos? Mas quando a igreja ora, então orem. Tão difícil. Então quer dizer que quando nós sairmos daqui da rua Augusto Carlos Bauman 562 e fomos para um outro endereço que o Senhor está preparando para nós não vamos mais ser igreja? Não, irmãos, nós somos a igreja onde nós estivermos. Aonde nós estivermos, nós somos a igreja de Jesus Cristo, porque juntos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 20, juntos somos sua casa. Portanto, o Senhor habita em nós, o Senhor habita em nosso meio, e juntos nós manifestamos a presença de Deus. Juntos manifestamos a presença de amor dEle. Através das nossas vidas o mundo é tocado. Portanto, o dia do Senhor não é mais somente um dia, mas o dia do Senhor é segunda, o dia do Senhor é terça, o dia do Senhor é quarta, o dia do Senhor é quinta, o dia do Senhor é sexta, o dia do Senhor é sábado e o dia do Senhor é domingo. Todos os dias é o dia do Senhor, porque nós estamos juntos e aí a igreja se manifesta, irmãos. Juntos somos sua casa. A igreja acontece todos os dias. A igreja acontece na nossa comunhão. A igreja acontece quando a célula se reúne. A igreja acontece em todos os momentos, porque juntos nós somos sua casa. E em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo escreve: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória. Porque quando a gente for fazer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando a gente for fazer, o nome do Senhor vai ser exaltado. Porque nós somos juntos, nós somos a casa dEle. Nós somos chamados para ser igreja, eclésia, chamados para fora. E lá fora, nós somos sal da terra e luz do mundo. Lá fora, nós somos embaixadores de um reino celestial. Lá fora, nós podemos ser igreja também. Eu preciso ser igreja para você. Você precisa ser igreja para mim. E nós temos que ser igreja lá fora também. Eu já falei dessa série aqui, vou falar de novo. Assisti uma série, chamava Ruptura, não sei quem assistiu aqui. Mas tem um negócio, irmão, o seguinte. É assim, ó. Quando as pessoas estão no seu ambiente de trabalho, elas se esquecem totalmente quem elas eram. Esquece tudo lá fora delas. E quando elas saem do seu ambiente de trabalho, elas esquecem tudo do seu ambiente de trabalho, não lembram de nada, nem quem são, nem o nome delas. Então a pessoa pegava um elevador, lembra, Fabiano, do elevador? A pessoa entrava no elevador, apertava o botão, e naquele elevador tinha um chip na cabeça da pessoa, que aquele elevador desligava, aí ela, sabe? E entrava no serviço. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Quando você passa pela porta, você passa assim, ó. Oh, Deus poderoso. E quando sai, já sai reclamando para a mulher. Já sai reclamando da vida. Porque amanhã não sei o quê. Mas cadê? Cadê? Sabe a história do cara que queria morar na igreja? Essa já é antiga já, né? Quem não conhece a história da mulher que queria morar na igreja? Quem não conhece? Então, por causa de vocês, eu vou contar a história mais uma vez. Um dia, irmãos, bate na igreja, na porta da igreja, um caminhão de mudança. E a mulher entra e fala: pastor, nós vamos morar aqui agora. Irmão, por que vamos morar aqui dentro da igreja? Por que não? Você tem sua casa? Não, vamos morar aqui. Mas por quê? Porque meu marido aqui dentro é um anjo, em casa ele é um demônio. Então nós vamos ficar aqui, porque agora ele vai ser uma bênção na minha vida. Irmãos, existe uma ruptura quando você está aqui dentro.
Esqueci, pagou, deu branco. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser igreja uns aos outros aqui dentro. Mas nós precisamos ser igreja lá fora também. Você precisa ser igreja aqui e você precisa ser igreja com a sua família também. O amor que nós falamos, que você ouve, que você pratica aqui, precisa ser praticado em casa também. Precisa ser praticado no seu ambiente de trabalho. Isso precisa ser uma prática e uma marca que te acompanha dia após dia. Amém? Efésios 5, verso 25, segundo lugar, porque eu acredito na igreja, porque Jesus, Ele deu sua vida pela igreja. Né, Valdo? Eu acredito por causa disso. Porque Jesus deu a sua vida pela igreja. E Efésios 5, 25, 26 diz: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo coloca aqui. No livro de Efésios, ele traz para nós ensinamentos sobre a igreja. Ele traz para nós ensinamentos sobre a nossa vida prática diária, familiar. Ele traz para nós ensinamentos da nossa vida prática na sociedade. É um livro poderoso. E aqui ele fala o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa. Como? Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando ao lavar com água e por meio da palavra. Presta atenção, irmãos. Não existe nada mais santo e nada mais valioso para Jesus do que a sua igreja. Esses que escandalizam o nome da noiva, um dia vão responder isso diante de Deus. Porque não existe nada mais santo do que a noiva de Cristo. Não existe nada mais valioso. Tem gente que diz: eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja. Desculpa. Quem falar que me ama, mas não ama minha esposa, não me ama. Quem falar que me ama e que não ama a comunidade Itaquera, não me ama. E quando alguém vem falar mal da CG Itaquera, eu já arrumo briga, sabe, irmãos? Já, fale mais. Sabe, irmãos? Quem diz: eu amo Jesus Cristo, mas eu não amo a igreja, desculpa, não ama Jesus. Porque não ama a noiva. Não tem como amar a Jesus e não amar o corpo de Cristo. Porque, sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo que Jesus faz tem a ver com a sua igreja. Tudo o que Jesus faz tem a ver com a sua igreja, ela é santa. Tudo que Jesus faz tem a ver com nós. Tem a ver com a nossa unidade. Se você for ler o Novo Testamento, ele está sentado em Jesus e a sua igreja. O Apocalipse, ele nos mostra Cristo, o noivo, vindo buscar a sua noiva. É muito profundo, meu irmão. É muito profundo. Porque tudo que Jesus faz tem a ver com a sua igreja amada. Se você quer se comprometer com Cristo, você precisa se comprometer com o seu corpo. Porque Jesus deu a vida pela sua igreja. Eu quero, mas... Não. Se eu quero me comprometer com Cristo, eu tenho que me comprometer com o corpo dele. Porque Jesus deu a sua vida. Ele deu a sua vida para que você hoje se torne e seja a sua noiva. Para que você hoje seja a sua igreja. João 3,16, que diz: Deus amou quem? Amou a todos. Entregou-se por todos. E aquele que reconhece esse amor e essa entrega se torna a sua igreja. Se torna corpo de Cristo. João 3,16 nos diz: porque Deus amou a Rose de tal maneira. Não. Deus amou o Gé de tal... Não. Deus amou o mundo. Deus não amou o indivíduo X nem o indivíduo Y. Ele amou a todos.
E aqueles que se colocam debaixo deste amor, aqueles que aceitam esse amor, se torna igreja, se torna sua noiva, se torna o seu corpo. Amém. Ontem, estava aqui na bodas de ouro da minha querida Nice, né? Irmãos, eu vou falar para vocês algo. Se teve uma aula de cumplicidade, amor e renúncia, foi ontem aqui na bodas de ouro da Nice Xavier. É raro, hein? 50 anos. Quem tem 50 anos de casado? 50 anos. Nascida, quem mais? Aqui também, ó. Queria falar algo para vocês, viu? Eu vou fazer 25 esse ano. De casado. De idade parece, mas não é. Parece, mas não é. Queria falar algo para vocês. Parabéns. Parabéns. Porque renúncia é entrega. Eu, vendo aqui ontem a cerimônia, eu fiquei lembrando do dia que eu casei. E quando a gente casou, não tinha esse negócio de fazer votos, né? De falar o que está no coração. Mas se eu fosse fazer meus votos, fosse casar com a Fabiana ontem. Segura, irmãos. Segura agora. Se fosse casar com ela agora, sabe qual seria meu voto para ela? Pega essa aí, meninos, que vão casar. Cadê os solteiros? Levanta a mão, quem é solteiro? Mentir é do diabo. Mentir é do diabo. Quem é solteiro, levanta a mão. Ah, apareceu, né? Foi só cutucar, né? Eu falaria o seguinte para ela: Fabiana, eu vou te amar como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela, assim eu vou dar minha vida por você. Seria essa a minha declaração. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? A maior declaração de amor do universo é Cristo entregando a sua vida pela noiva. A entrega e a renúncia. É isso que Jesus fez. Deixou sua posição de Deus. Se tornou homem. Passou por tudo. E se entregou para que hoje nós pudéssemos ser sua noiva. Seu corpo. Amém. Ele amou como? Se esvaziando. Ele amou como? Servindo. Ele amou como? Lavando os pés dela. Para que aquilo que o Senhor desejou que nós fôssemos, nós nos tornássemos igreja de Jesus, o corpo de Cristo. E hoje, não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Todos nós temos aí, né? É ou não é, irmãos? As esposas que o digam, né? Todo mundo. Mas dia após dia, nós estamos sendo tratados pela palavra. Dia após dia, nós estamos sendo trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Para que nós nos tornemos naquele dia a noiva santa e gloriosa de Jesus Cristo. Amém. E aí, né, verso 27, 5, 26, eu quero ler o verso 27, você pode ir na sua Bíblia, Efésios 5, 27. Aí diz, isso que eu falei agora. Aí diz isso que eu falei para você agora aqui. Põe na versão NVI, por favor, Rafael. E para apresentá-la a si mesmo. Como que? Sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse verso 27, nós conseguiríamos ficar um culto falando desse verso 27. Tem muita coisa aqui, irmãos. Mas, Ele fez isso, para que nós pudéssemos ser apresentadas a Ele mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nós estamos passando pelo processo para que nós nos tornemos a noiva gloriosa. Na comunidade judaica, para vocês entenderem um pouquinho desse contexto aqui, só vou dar uma passadinha aqui. Na comunidade judaica, funcionava o seguinte: o casal iam se casar, então a noiva ficava em casa se preparando, e o noivo saía para arrumar um lugar para morar com a sua noiva. Então o noivo, nós vamos casar.
fica aí que eu volto. E eu vou arrumar um lugar para nós morarmos. Então, a noiva não sabia quando o noivo ia chegar. Não tinha, né, a função no celular da noiva de saber onde o noivo estava. Não tinha como a noiva monitorar. Onde esse cachorro está, hein? Não tinha como. Ele saía, mas a noiva sabia que ele ia voltar. Então o noivo saía para preparar um lugar para ele morar com a sua noiva quando voltasse para casar com ela. E aí um dia, o noivo voltava para buscar a sua noiva. E quando ele chegava, quando ele apontava, sabe como que era anunciada a chegada do noivo? Com trombetas. Com trombetas. E a noiva tinha que estar pronta. Por isso a noiva tinha que vigiar. Sabe a parábola lá das fugiu o nome aqui. Das virgens. A noiva tinha que estar pronta. Portanto, a noiva tinha que estar preparada. A noiva precisa estar preparada. A noiva precisa estar preparada. Sabe por quê, meus irmãos? A noiva é a obra de Deus, é a obra-prima de Deus que está sendo apresentada ao mundo. E quando nós vemos tanta coisa que está acontecendo aí, não é a obra-prima de Deus, mas isso é a obra-prima do homem, dos seus interesses, do seu egoísmo, das suas vontades. Mas a obra-prima de Deus, a pintura valiosa do Senhor, está sendo apresentada ao mundo. Eu tive uma experiência muito interessante quando nós fizemos uma viagem. Eu tive o prazer de conhecer o Museu do Louvre. E aí nós fomos... Você vai no Louvre, você quer ver a Mona Lisa. Eu achava que a Mona Lisa fosse o tamanho desse prédio, irmãos. Chego lá, irmãos, um monte de gente, uma muvuca. Um quadrinho desse tamanho, assim, ó. E todo mundo se matando para tirar foto. Eu olhei de longe, eu falei, não acredito. E em frente da Mona Lisa tem um quadro gigantesco, que, irmãos, tem muito mais valor do que a Mona Lisa. Sabe quantas pessoas tinha lá? Eu, sentado olhando aquele mundo de quadro. E na Mona Lisa parecia metrozão 6 horas da tarde, sabe? É uma obra de arte. Quem pintou ela é reconhecido. É uma obra importante da cultura do mundo. Dizem que não é nem a original que está ali, que ela está guardada num cofre. Irmãos, tem muita obra que se diz igreja por aí, mas a obra-prima do Senhor, ela é apresentada ao mundo, e ela ama, ela atrai, porque ali tem a presença do Espírito Santo. A igreja é a obra-prima de Deus. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, você é a obra-prima de Deus. Amém? Eu estou no terceiro, agora é quarto. É terceiro? Então não falei né? Efésios 2, eu não falei, é verdade. Então já estou no terceiro, tá? Muda aí, já estou no terceiro faz tempo já. Muda aí. Porque Deus tem um propósito para a igreja. Já falei? Então é quarto. Não, bulei alguma coisa então? Primeiro porque a igreja é a família de Deus. Aí nós lemos Efésios 2, 19 a 20. Depois porque Jesus deu a sua vida pela igreja. Efésios 5, 25, 26. Depois nós lemos o 27. Terceiro, porque Deus tem um propósito para a igreja. Efésios 2, 10. É isso agora que eu estou falando com vocês, tá? Efésios 2, 10. Porque somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Irmãos, nós não anunciamos as nossas proezas, mas a nossa função é anunciar a grandeza de Deus. Eu sei que você tem muitos dons, muitas qualidades, sabe fazer muita coisa boa, que você é nota 11, eu sei disso.
Mas nós somos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Nós somos chamados para anunciar o amor de Deus. Nós somos chamados para amar aqueles que não são amados. Nós somos chamados para servir aqueles que não são servidos. Porque Deus tem um propósito para a sua igreja. Efésios 3:10. Olha o que diz, foi aí que eu entrei na obra-prima. Que a igreja é obra-prima de Deus. Efésios 3:10 diz, o plano de Deus era mostrar a todos, os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Deus tem um propósito para nós, como igreja, anunciar ao mundo a grandeza do Senhor. Nós somos obra-prima de Deus. Amém? Quarto lugar. Porque é por meio da igreja que nós amadurecemos na fé. É por meio da igreja que nós amadurecemos na fé. Efésios 4:13. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Amém? Preste atenção, preste muita atenção. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. O conhecimento de Cristo, ele promove muita coisa em nós. Então, juntos, nós crescemos na fé. Porque é nas diferenças que nós somos lapidados pelo Senhor. Nas nossas diferenças, nós somos lapidados. Nas nossas diferenças, nós somos lapidados. O casamento. Vou usar o exemplo seu. 50 anos. Seu casamento é mais maduro hoje ou há 45 anos atrás? Hoje? Por quê? Porque lapida. Lapida. Amém. Então, ninguém cresce espiritualmente sozinho. E quando nós vamos conhecendo a Cristo, isso vai promovendo em nós o quê? Aproximação de uns com os outros. Vai promovendo o quê? Perdão. Você começa a perdoar, você entende o perdão, você ama, você perdoa. Reconciliação. Começamos a praticar a reconciliação uns com os outros. Por quê? Porque é o conhecimento de Cristo que promove isso em nós. Então, se eu estou em Cristo, presta atenção, se eu estou em Cristo, eu estou bem com o meu irmão. Pegou essa aí, crente? Se eu estou bem com Cristo, eu estou bem com o meu irmão. Não tem esse negócio, não gosto muito da Cristo, mas estou eu com Jesus. Não está mesmo, desculpa. Porque se eu estou bem com Cristo, eu estou bem com a minha irmã. Amém? Não se vive vida cristã sozinho, irmãos. Não se vive vida cristã sozinho. Agora, estão falando muito do metaverso, né? Igreja no metaverso. Não se vive, presta atenção. É legal, é bacana, mas não se vive vida com Cristo, vida em comunidade no metaverso. Mas você põe o óculos, você pode pôr até a roupa de astronauta. Mas eu assisto pelo YouTube. Não se vive vida cristã, vida de comunidade. Não se vive isso aqui pelo YouTube. É uma ferramenta para alcançar, é uma ferramenta para quando você está impossibilitado de estar aqui, mas não se vive. Lembra quando a gente estava há 2 anos atrás, exatamente hoje, Santa Ceia, nós estávamos celebrando a ceia de longe, lembra? Eu acho até que eu estava transmitindo de casa naquele momento, que foi um momento muito crítico, a gente parou tudo aqui. Meu cachorrinho assistindo o culto fiel. Aquele ali, irmãos, é crente. É crente. Aquele ali é crente. Fabiana na câmera, a Débora no chat, o Rafael no OBS lá mexendo e o cachorrinho assistindo o culto. Você lembra?
na sua casa. Aquilo foi para aquele momento. Mas, meus irmãos, nada substitui isso aqui, ó. Nada. Nada substitui isso aqui. Nada. Nada. Pode ser metaverso, YouTube, Instagram, Facebook, pode ser o que for. Nada substitui. Porque é juntos que nós amadurecemos. É junto que nós amadurecemos. Sabe como nós amadurecemos? No meio dos conflitos. No meio das oposições. É aí que nós amadurecemos. Amém. Tem uma frase do Philip Yancey que diz o seguinte: o cristianismo não é mera fé intelectual interna. Ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade. Cristianismo não é uma fé intelectual interna, não. Mas ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade. Amém. Quinto lugar, por que eu acredito na igreja? Sabe por quê, meu irmão? Porque você, fala assim, eu? Não, perguntando, eu? Fala assim, eu? Você. Você recebeu um dom para servir na igreja. Efésios 4:7. Efésios 4:7. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, um presente, por meio da quê? Generosidade de Cristo. E sabe o que é? Deus te deu um dom. Todos nós temos um dom. Você tem um dom, meu irmão. Talvez você não tenha descoberto ele ainda, porque você nunca se focou nisso. Mas todos nós temos um dom. Deus te deu um dom, que é uma capacitação sobrenatural. Agora, sabe para quê? Para que o seu irmão cresça. Deus te deu um dom, que é uma capacitação natural para que o seu irmão cresça. Estou vendo aqui a Mari dando aula para a Cris aqui ao vivo, aqui assim e tal. Você tem um dom, é uma capacitação natural para que o seu irmão cresça. Pegou? Todos nós temos um dom. E esse dom o Senhor nos deu. Efésios 4:16 diz o seguinte: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Olha só, meus irmãos, que riqueza! Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E aí ele diz o seguinte: e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Quem aqui foi abençoado hoje no louvor? Levante a mão. Porque Deus deu um dom para a Nívia e para a equipe que estava aqui com ela. Eu falei para ela, é fácil quando o caminho vem pavimentado já para você andar, né? Ela deixou tudo bonitinho aqui, o Edivaldo nem fez força. Estava pronto já. Né, Edivaldo? Ele nos deu um dom, e esse dom é para servir o corpo, para abençoar uns aos outros. Você tem um dom. E este dom não é para você guardar, é para você servir o seu irmão. É para você abençoar a sua igreja. É para que nós possamos abençoar uns aos outros. Sabe o que é um corpo saudável? Um corpo saudável é quando todas as suas partes desempenham a sua função. E você pode observar, a mão, se não for a mão, você não penteia o cabelo, você não põe o sapato. Se não for a perna, você não anda. Se não for a boca, você não alimenta o seu. Cada parte do seu corpo tem uma função. E cada um de nós tem uma função. Preste atenção, meu irmão. Nessa comunidade tem espaço para todo mundo. Se você é músico, nós temos espaço para você. Se você sabe mexer com som, nós temos espaço, luz, teatro, dança. O que você faz? Nós temos espaço para você. Todos têm espaço, mas tem que fazer parte da célula, hein? Ó.
Deixa isso para uma outra hora. Tem espaço para todo mundo. E Deus nos deu um dom, meu irmão. Deus nos deu um dom, e esse dom é para nós servirmos o corpo e uns aos outros. Amém? Para concluir, a banda pode subir. Como que eu consigo reconhecer uma igreja saudável? Como? Como eu reconheço uma igreja saudável? Uma igreja saudável, vou falar para vocês aqui 5 pontos. Marca, eu não vou explicar cada um deles não tenho tempo para isso. 5 pontos. Primeiro, doutrina. Segundo, amor. Terceiro, uma igreja saudável, ela tem liderança. Quarto lugar, uma igreja saudável, ela tem serviço. E quinto lugar, uma igreja saudável, ela olha para fora. Amém? Que são as características da igreja primitiva. Amém, meus irmãos? O que eu fico no meu coração de tudo isso que eu falei com vocês aqui, desde o domingo passado, é que igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas em transformação. Que todos nós temos um dom, que nós somos a noiva, que nós somos a noiva do Cordeiro, e estamos aqui para adorar o Cordeiro e servirmos uns aos outros. Isso é a igreja. A igreja que eu acredito é essa, meu irmão. A igreja que eu acredito é essa. Quando nós formos levados ao céu, não vai ter lá um prédio da Comunidade da Graça Itaquera. A placa vai ficar aí. Né? A placa vai ficar. Estava até falando da mesa de som, né? Precisa trocar a mesa de som. Estava falando de valor, falei, se parcelar muito vai ficar Ponte Cristo ela, né? Se parcelar muito vai ficar Ponte Cristo. A dívida fica para ele, né, Jonas? Irmãos, eu acredito na igreja de Jesus Cristo. Eu acredito na igreja que tem doutrina, na igreja que tem amor, na igreja que tem liderança, na igreja que tem serviço, na igreja que olha para fora, na igreja que ama. Eu acredito nessa. Essa é a igreja que eu acredito. E essa é a igreja que vai fazer a diferença. Essa é a igreja que vai mostrar ao mundo, vai anunciar que os discípulos de Jesus estão presentes, porque eles pregam o amor. É nisso que eu acredito. Feche seus olhos.